Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, queremos cumprimentar a todos, sejam todos muito bem-vindos para esta edição do Online com a SIX, que tem o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, do Planeta Água, da Lavari Bene, do DiCaprio Hotel, das 5 Sec Lavanderias e também de Apliper, Sistemas de Gestão. O nosso tema será Observatório Social de Farroupilha. Conheça o propósito, o trabalho que vem sendo desenvolvido e como você pode participar. Serão nossos convidados o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Alberto Paese, e também o vice-presidente do Observatório Social de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi. E ainda teremos a participação também do diretor, do gerente executivo do Observatório Social de Farroupilha, o Guilherme Pereira. O tema de hoje, então, Observatório Social de Farroupilha, conhecer o propósito, o trabalho que vem sendo desenvolvido e como você pode participar. O Observatório Social, na verdade, são os olhos dos cidadãos do município na gestão, na destinação dos recursos públicos, recursos que são meus, seus, são nossos. Mas qual é o propósito do observatório, como ele atua, qual é o trabalho que vem sendo desenvolvido, enfim, e de que forma a gente pode colaborar? A 1 hora por dia, 1 hora por semana, já é uma oportunidade de prestar um serviço à cidadania, cuidando do que é de todos nós. Eu quero apresentar brevemente o currículo dos nossos painelistas, embora eles sejam por demais conhecidos. Carlos Alberto Paese é contador e sócio proprietário do escritório de contabilidade Paese, também ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e atualmente preside no 2º mandato o Observatório Social de Farroupilha. O doutor Maurício Bianchi é advogado e sócio da Bianchi Advocacia, especialista em direito tributário. Atualmente é o presidente da OAB, subsecção aqui do município de Farroupilha, e também ex-presidente do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Eu quero, a partir de agora, convidar os nossos painelistas. O Carlos Alberto Paese já está com a gente aqui, dividindo a tela. Convido o doutor Maurício Bianchi também para que já possa habilitar a sua câmera e também o microfone e estar com a gente aqui. Inicialmente, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, quero cumprimentar os nossos painelistas. Carlos Alberto Paese, presidente do Observatório Social de Farroupilha, seja bem-vindo. Saudar o Maurício, saudar a ti, saudar a todos os ouvintes, as pessoas que vão, como é que a gente poderia colocar, nos prestigiar, né? Claro. Com essa explanação do que é o Observatório Social. Em 2017, estávamos presidente da Câmara dos Comércio e Serviços e Maurício era presidente do Conselho Deliberativo. Fomos convidados por um grupo de entidades de Caxias para ir conhecer o Observatório Social da cidade de Maringá. Naquela época, a gente coincidiu desse evento acontecer, essa viagem acontecer, num período que eu estaria de férias. E convidei ao Maurício para que ele nos representasse. E tivemos a felicidade de achar alguém que gostou muito da ideia, abraçou a ideia, trouxe, colocou para todos os diretores, e aí a gente conseguiu dar início a esse trabalho do que é o Observatório. Então, antes de passar a explicar o que é o Observatório, eu vou passar a palavra para o Maurício explicar como foi a viagem, o que foi aquela viagem, e o que aconteceu, o que eles conheceram
para trazer, para a gente colocar em prática aqui em Farroupilha. Maurício, está contigo. Doutor Maurício, bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar de uma live com os associados da SIC. E quero também fazer uma saudação aí ao nosso presidente do Observatório, o Carlos Alberto Paese, que tem abraçado essa ideia desde o início em que ela foi concebida. E veja como são as coisas, né? Ele que estava lá no início, que deu início a todo esse processo, encabeçou a presidência do observatório e está aí conduzindo aí com muita maestria aí o trabalho, que certamente teve muito sucesso até aqui e certamente vai ter na nossa cidade daqui para frente. Quero também fazer uma saudação ao nosso presidente Trujillo, aos membros do observatório, a todas as pessoas aqui ligadas à SICS, né, a seus núcleos, as pessoas aí da nossa comunidade, amigos. E como é que começou o Observatório Social? Como o presidente Paese comentou, nós fomos convidados por ele para participar de uma missão empresarial junto com empresários de Caxias, para conhecer Maringá, conhecer o Observatório Social e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E nessa visita, nós pudemos conhecer profundamente o funcionamento tanto do Conselho como do Observatório, e isso despertou um interesse nosso em conhecer mais a fundo, e inclusive com a disponibilidade a chamada SICS, a Câmara de Indústria de Maringá, e nos acolher. Isso fez com que a gente voltasse de lá com a ideia de propor a criação do observatório aqui em Farroupilha. Nós, inicialmente, começamos a conversar internamente na entidade, depois o assunto chegou a outras entidades, a clubes de serviço, a lojas maçônicas, a entidades empresariais, e nós, expondo como funciona o observatório, vimos que Farroupilha comprou muito bem a ideia. E, diante disso, nós conseguimos dar o start ao processo de criação do observatório, que é um processo lento, é um processo em que nós temos que, antes de ter acesso a qualquer procedimento e autorização para constituir o observatório, temos que observar diversas diretrizes, porque não é simples constituir o observatório. O observatório ele tem que ser autorizado pelo Observatório Social do Brasil e tem que passar por diversos trâmites para poder chegar à constituição do observatório. E eu notei que a sociedade farroupilhense ela abraçou essa ideia com muito vigor. E isso fez com que nós, aqui em Farroupilha, tivéssemos muito êxito na constituição do nosso observatório. Tanto é que conseguimos trazer o vice-presidente nacional, e inclusive ele fez uma referência muito grande em relação à aceitação que Farroupilha teve em relação a essa entidade. E isso só teve a crescer. Tanto é que nós recebemos a adesão não só de diversos mantenedores, né, que aceitaram o convite para nos auxiliar na manutenção do observatório, ou seja, para custear o observatório, mas também tivemos o interesse de várias pessoas que manifestaram interesse em participar do observatório. Então, isso é muito bom para Farroupilha, foi muito bom. E talvez por isso que o observatório desempenhou um trabalho tão importante no nosso município aí, desde a sua constituição. E agora, sem querer me delongar muito, eu convidaria o Guilherme, não sei se ele parece que estava com um problema no microfone, não sei se ele consegue fazer a exposição,
Caso contrário, aí eu até me disponho, junto com o presidente, aí a passar os slides aí e comentar. Eu não sei, Guilherme, se tu estás conseguindo acessar, se tu tens a possibilidade de compartilhar os slides, senão eu vou pedir para a Nicole liberar para mim o acesso. Já está respondendo que ele está conseguindo compartilhar. Mas eu acho que antes de fazer isso, Maurício, cabe uma explicação de como surgiram os observatórios sociais. Só informando, Carlinhos, já está compartilhando agora, já vejo aqui na tela, está tudo tranquilo. Pode seguir com o teu raciocínio. No início dos anos 2000, final dos anos 90, Maringá teve uma fraude muito grande lá, e a sociedade lá, vamos dizer assim, foi coisa de 1 milhão, e eles conseguiram 100 milhões. Milhões? 100 milhões de reais. E eles conseguiram recuperar um valor insignificante. 3 milhões. Oi? 3 milhões conseguiram reaver. E aí eles decidiram, então, criar alguma forma para prevenir isso, se precaver dessas possíveis inconsistências, irregularidades, corrupção que pudesse existir. E eles foram e se juntaram lá com todas as entidades da cidade, participou vamos dizer assim, todas as entidades, taxistas, dono de restaurante, dono de hotel. Eles se juntaram com todas as classes empresariais, em todos os setores, e criaram o observatório social deles lá, nessa modalidade, tentando não permitir que se começasse acontecessem esses desvios financeiros, que depois para recuperar é muito difícil. E isso foi se enraizando e começou a se passar para outras cidades ali do Paraná, e foi crescendo, aí chegou a Curitiba, aí a coisa se disseminou. Hoje a gente pode dizer que o Observatório Social está estabelecido, essa semana abriu mais um, a UNA, se eu não me engano, é o nome da cidade, que passou por todo aquele processo que a gente teve que fazer para conseguir se habilitar, para conseguir a licença do Observatório Social do Brasil para a gente poder usar o nome deles. Bom, nessa premissa que a gente fez, nessa apresentação, o que é o observatório? O nome já diz, e nós somos observadores. Tá? Muitas pessoas acham que a gente é fiscalizador. Não, a gente observa, aponta, verifica as irregularidades, inconsistências, erros, fraudes, a gente aponta para o gestor público, e esse pode acatar o que a gente apontou, pode resolver isso, como ele pode não resolver, ele pode não aceitar o que a gente apontou. E aí a gente vai seguir aos outros trâmites. Todo observatório social ele tem um processo de trabalho onde, primeiro, se faz a análise, se verifica se tem alguma inconsistência, erro, fraude, o que for, se notifica o gestor público. Se o gestor público não responder, ou a resposta não corrigir, ou a resposta não for satisfatória, todos os observatórios fazem o apontamento para a Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores não adota nada, o Observatório Social, e para tudo isso existe um prazo, existem datas para serem cumpridas. Não feito isso, o Observatório Social vai notificar o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Graças ao trabalho desempenhado pelos nossos voluntários, a gente tem alguns voluntários que foram treinados pelo Tribunal de Contas da União, ou seja, somos quase que considerados um braço do Tribunal de Contas da União.
Então, isso é uma conquista que a gente teve dos nossos voluntários. O que o Observatório busca? O Observatório busca transparência pública, melhor gestão dos recursos públicos, combate à corrupção e ao desperdício dos recursos, desenvolvimento do cidadão através da educação fiscal e o exercício da cidadania, que são coisas que se perderam no tempo. Pelas reformas de ensino, as pessoas deixaram de ter isso dentro da sala de aula. E aí cai no esquecimento. Para ser do observatório, as pessoas não podem... deixar bem claro que o Observatório Social, ele é apartidário. Mas ele não deixa de ser, ele não pode ser apolítico. Por quê? Porque todas as ações deles envolvem política. Se a gente vier aqui dizer que o Observatório Social é apolítico, é uma mentira. Ele é apartidário. Porque a política, ela é necessária e ela está dentro do nosso sistema democrático, do nosso sistema de vida. O Observatório Social foi fundado em 4/12/2017. Nossa sede é lá no campus da UX, quem vai a Caravaggio. Estou presidente. Atualmente temos 66 voluntários. Temos atualmente 19 mantenedores. Não partimos, por exemplo, até porque em função da pandemia, o que se houve uma retração de todas as atividades do observatório. Então a gente não foi buscar mais mantenedores, até precisamos mais mantenedores para podermos realizarmos mais ações. Tá? Nossa área de atuação, nós atuamos dentro do município de Farroupilha, na esfera legislativa e executiva, nos conselhos municipais e em todas as entidades ou empresas, deixar bem claro, que recebam recursos públicos. Isso quer dizer que a gente pode pedir, solicitar informações para a Ecofar, para a Saúde, todas essas contratadas para realizar serviços pela gestão pública, onde houver, a parte que houver encaminhamento de recurso financeiro do município, nós podemos solicitar informações. Todo mundo deve saber que o orçamento previsto para 2020 era de 330 milhões. Tá? Não sei se a gente vai conseguir, acredito que não vamos conseguir realizar isso. Tá? Agora, eu vou colocar alguns dados. Até gostaria, para deixar ele participando, eu não sei se ele está com som. Guilherme, tu não quer apresentar esses dados? Eu acho que o Guilherme está sem microfone. Tá. Então eu continuo apresentando. Ou tu queres apresentar, Maurício? Sem problema. O Guilherme deve estar sem o microfone. Segues na apresentação, Carlinhos, bem tranquilo. Mas é que a tela saiu aqui para mim da apresentação. Onde que eu pego pelo... O Observatório Social, ele está presente em 17 estados, um dado que eu deixei passar antes, tá? O Observatório foi fundado em 2017, mas ele entrou em funcionamento e a liberação veio do Observatório Social do Brasil em fevereiro de 2018. Então, a gente começou a operar mesmo em março de 2018. Tínhamos, na época, 72 voluntários. Pelos trabalhos realizados em 2018, a gente teve uma economia direta de 268.340 e evitou-se gastar de 17.214.873,21. Aqui cabe uma explicação de que economia direta é aquela ação que o observatório fez e, em função da ação do observatório, o poder público modificou a licitação ou a compra e houve uma economia direta de 268 mil. O evitou-se, a indireta é aquela licitação ou aquela que, por ação do observatório, o gestor público retirou aquela licitação e não fez nova licitação. Ele fez o processo licitatório, constatamos alguma inconsistência, o erro, e eles retiraram e não refizeram novamente. Então, o que a gente coloca é que evitou-se gastar esses 17 milhões. Em 2019, a gente percebeu que houve uma evolução do gestor
eles adquiriram sistemas, eles melhoraram, qualificaram melhor o setor de compras, deram mais condições de trabalho para as pessoas que estão no setor de compras. O número de voluntários subiu, porque isso é um dado que muitas vezes a pessoa muda de cidade ou deixa, por algum motivo, não pode participar ou não tem tempo para participar, então o número de voluntários ele oscila bastante. Em 2019, a economia direta foi de 10.890 e evitou-se gastar 585 mil. Já tem o dedo do observatório nisso. A gente percebe que o gestor público começou a trabalhar observando mais as regras e a legislação vigente. Em 2020, estamos com 68 voluntários ativos e uma economia direta de 4 milhões e 42 mil. Tá? Isso são os números que a gente teve. Farroupilha viveu, vamos dizer assim, nesse ano de 2020, uma situação, digamos assim, atípica. Lógico que o observatório participou disso, a gente teve a gente foi vamos dizer assim, uma engrenagem de todo o processo que foi abraçado pela OAB, em função do Maurício estar lá, e que resultou naquele processo de impeachment do prefeito. Tá? Eles falavam muito em transparência, eles falavam muito em... E não existia isso. Foi o período que, por exemplo, a gente teve mais dificuldade para obter dados e informações. Vamos dizer assim, a gente foi até boicotado, usando um termo um pouco mais forte. Nesse período de existência de 33 meses do observatório, se a gente pegar a economia direta de 4.321 e dividir pelo número de meses, vai se ver que a economia mensal foi de 130.946. Eu nem vou falar os centavos. E evitou-se de gastar 17 milhões e 800 mil. E tivemos 2 licitações revogadas porque teve erro de digitações, de redação. Isso dá uma economia de 539.390. Se a gente apurar que o Observatório Social tem uma receita em torno de 5.000, 5.500 mês, com esses números que a gente apresenta, a gente vê que o Observatório Social é uma empresa altamente rentável para os cidadãos. Tá? Eu tenho que trocar isso para quem? Em 2018, a receita do Observatório foi 47.975, uma despesa de 38. Nós tivemos um superávit de 9. Em 2019, nós tivemos uma receita de 73, uma despesa de 51, um superávit de 22. E até o segundo quadrimestre de 2020, a gente teve uma receita de 33.600, uma despesa de 24, uma sobra de 9. Um total geral de 154 mil de receita, 113 mil de despesas, a gente tem, vamos dizer assim, um superávit para ser... que a gente diz, eu sempre digo que eu tenho que ter esse superávit, porque se eu tiver que fazer uma rescisão do Guilherme, se eu tiver que fazer uma contratação de alguma peça de teatro, que nem a gente já fez, se a gente tiver que fazer alguma ação, eu preciso ter recursos. Então, isso a gente sempre deixa em disponibilidade. O observatório não visa lucro. Deixa eu voltar para cá, que eu tenho que tirar onde está a imagem. As eleições 2020. No projeto de eleições de 2020, o que a gente procurou? A gente está sempre em contato com outros observatórios em todo o país. Tá? E nesses contatos com esses observatórios, a gente percebeu que alguns têm algumas ações, por exemplo, o estado de Santa Catarina, os observatórios sociais estão muito mais estruturados e estão em quase 50 cidades de Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos em 15, 16 no máximo. Santa Catarina conseguiu chegar num estágio que eles criaram o Observatório Social do Estado. O que a gente faz aqui em Farroupilha, eles já estão num nível que eles já estão fazendo para o Estado. O Paraná está seguindo para esse caminho. Vai ter um boom muito grande no número de observatórios agora com Minas Gerais, porque o Observatório Social começou entrar no estado de Minas Gerais, e como se sabe, Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no país. Então, isso vai dar uma elevação.
Na questão das conversas com os outros observatórios, a gente viu várias ações que eles estão tomando. E a gente começou, vamos dizer assim, a procurar ver até onde a gente pode chegar com esse número de voluntários que a gente tem. Então, um dos trabalhos que a gente fez, como pretende fazer agora, tudo isso em 2020 parou em função da pandemia, senão a gente já estaria implantando em 2020. Nós vamos fazer um trabalho onde a gente vai mensurar o quanto custa cada vereador durante o seu mandato. Existe uma tabela que já foi desenvolvida e a gente vai tratar disso com a SIC Jovem auxiliando nesse trabalho. Então, já é aquelas parcerias que a gente vai começar a formar. Nós teríamos aquela parceria com agora fugiu o nome a Popefar, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, onde a gente quer aproveitar essa mão de obra que é muito qualificada, que é uma mão de obra de pessoas que têm experiência de vida, já passaram por várias situações, e hoje, vamos dizer assim, eles estão quase que ociosos. Então, a gente pode dar uma atividade muito boa para eles e eles darem uma resposta muito grande para nós. Ficou parado em função da pandemia. Assim que a gente coloca de novo na pauta. Nas ações que a gente fez nesse período, de 2018 até agora, a gente tem assim, a gente fez na questão da cidadania, a gente fez devagar, porque senão eu não consigo acompanhar tudo aqui, Guilherme. A gente fez o teatro, onde a gente conseguiu, via parcerias com outros observatórios, tal de Caxias, uma peça teatral onde tinha os detetives do observatório. Essa peça a gente colocou em quatro escolas municipais para passar para as crianças, tá, o que é um observatório, mas numa linguagem para eles. Tá? Então, uma historinha muito boa, interessante. O público que a gente atingiu foi de aproximadamente 600 crianças. A gente apresentou na Escola Santa Cruz, Nova Milano, na Escola do Bairro Medianeira, me fugiu o nome. A gente apresentou no São Luís. Me ajuda, Maurício, Guilherme? No Carlos... Não, fugiu. Foi mais duas escolas, do Vicente Dutra, tá? E a gente teve quase 600 pessoas que participaram, crianças que participaram disso. Tivemos escolas que não se interessaram por isso, tivemos escolas que simplesmente não despertaram interesse sobre isso. Nessa parte de educação fiscal, a gente fez uma parceria com a UX, tá? Onde a gente conseguiu, dentro do horário de trabalho deles, ou se fora do horário de aula, alguns dentro do horário de aula, em função da gente estar lá dentro da UX, era um projeto que a gente estava trabalhando até para incluir dentro das cadeiras de Direito, Economia, Contábeis e Administração, análise de licitações. A gente fez, 23 alunos a gente conseguiu que quiseram participar, onde a gente passou para eles a metodologia de trabalho do Observatório Social do Brasil, tá? E eles fizeram análises completas de licitações, no mesmo processo que os voluntários do Observatório Social fazem. Também, em função da pandemia, isso é uma coisa que estancou, que parou. Pode passar, por favor, Guilherme. Aqui a gente tem vários acompanhamentos de licitações, onde foram feitos com voluntários, e a gente, dentro dessa linha de licitações, a gente fez em parceria com o gestor público, com a SICS, tá? 2 ou 3, vamos dizer assim, palestras para qualificar empresas para participarem das licitações do município de Farroupilha, tá? Foram realizados cursos para escritório de contabilidade, exatamente para quê? Porque muitas empresas são
são pequenas e estão dentro do escritório de contabilidade. Então, se a gente habilitar os escritórios de contabilidade, esses vão passar para as empresas, vão auxiliar para as empresas de Farroupilha participarem das licitações. Os números são tristes dos participantes de licitações. Não chegam a 20% os participantes de empresas de Farroupilha que participam nas licitações, nos valores. A maior parte dos recursos do município de Farroupilha, que são de licitações, vão para fora do município, porque as empresas de Farroupilha não participam. Nós tivemos algumas participações junto à Câmara de Vereadores. Aqui nós temos o Maurício participando do evento. Tu recorda, Maurício, do que era? Se eu não me engano, era a participação para evitar a instituição da taxa ambiental. E tivemos êxito na oportunidade, porque todo aumento ou criação de um tributo tem que passar por uma audiência pública. E nós conseguimos, através de uma mobilização, né, de todos os participantes e da sociedade, em geral, evitar a criação dessa taxa. Pode seguir, Guilherme. Maurício, tu pode participar também, né? Bom, dentro de todas aquelas atividades, até para mim poder parar de falar um pouco, né? Nós tivemos o teatro sobre educação fiscal, a gente teve um projeto com os alunos, é um projeto que eu comentei antes, que está sendo formatado, que é para acompanhamento do custo da Câmara de Vereadores. Um projeto de educação fiscal em parceria com a SIX Jovem, que está parado também em função da Covid. Um projeto da confecção de uma cartilha do Observador Mirim, que é onde a gente quer que a criança comece já a ler com uma historinha, com bonecos, com desenhos, a ver como funciona o observatório e como é o trâmite do dinheiro, dos impostos que a gente recolhe. A gente está pensando em fazer uma licitação, um curso de licitação. Tá? Esse a gente já fez 2 ou 3, mas a gente quer fazer um maior, onde mais empresas participem. Aí a gente está esperando poder, em função da pandemia, nós queremos botar SIX, CRC, Poder Público Municipal, tá? Sindlojas, CDL, Sindgêneros, todos os sindicatos empresariais, para quê? Exatamente para a gente qualificar mais as empresas de Farroupilha para fornecerem para o município, para a Prefeitura Municipal. Até pouco tempo atrás, a informação que a gente tinha era de que o Poder Público Municipal estava pagando os fornecedores em 7 dias. Poucas empresas no mercado conseguem isso. Ter 7 dias o recebimento dos seus trabalhos, dos seus produtos. E Farroupilha, 20% só do total de aquisições fica dentro de Farroupilha. Ser voluntário. Ser voluntário, qualquer pessoa pode ser. Qualquer pessoa, seja ela a dona de casa, seja ele o taxista, seja ele o mecânico, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, cozinheiro, nutricionista. Pode ter título, não precisa ter título, não precisa ter diploma. O que precisa é ter boa vontade e não ter vínculo político partidário. Nós precisamos de pessoas de todos os segmentos. Por quê? Porque se eu tiver que fazer um estudo de transporte, o taxista pode me ajudar. Muito mais do que um engenheiro civil nessa área de transporte. Então, nós precisamos de pessoas, não precisam ter qualificação. Quem é que vai poder me fazer um controle da merenda escolar? Uma dona de casa, a merendeira. Nós tínhamos proposto até para o governo que está aí, nós qualificarmos as merendeiras para elas fazerem a fiscalização se realmente aquilo que foi adquirido
na licitação está sendo entregue. Se o pãozinho tem 50 gramas, se é presunto, se é apresuntado, se é queijo, se é margarina, se estão entregando exatamente aquilo que foi contratado. Mas eles não demonstraram muito interesse em dar seguimento a isso, em treinar essas merendeiras que tem nas escolas. Então, nós precisamos de pessoas que fiscalizem isso, que possam ir lá fiscalizar se realmente estão chegando os pãezinhos, se realmente está sendo... Se o transporte escolar está sendo feito, se estão respeitando, se os veículos escolares estão de acordo com o que está na legislação. Isso pode... Quem é que pode medir se o veículo está bem? É um mecânico. Não precisa ser um engenheiro em automotivo. Então, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a trabalhar, pessoas desde a mais simples até a mais graduada. Quanto mais tiver, lógico, se eu tivesse na mão um engenheiro que pudesse me fazer uma avaliação de asfalto, que viesse e explicasse para nós como é que se faz asfalto, como é que é o processo de um asfalto, seria ótimo. Mas nós temos que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem. Precisamos de mantenedores? Precisamos, porque quanto mais recursos nós tivermos, mais trabalhos, mais ações nós vamos poder fazer. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para explorar ainda na questão da cidadania e muita coisa para explorar na questão da educação fiscal. Que eu acho que é o foco que nós temos que ter. Como a gente já está conseguindo chegar a um nível de 90%, 92% das licitações analisadas, eu acho que a gente já tem, assim, vamos dizer, um feedback bom nisso. Hoje, a gente pode pensar em outras frentes. As pessoas que estão na gestão, elas têm que entender que o Observatório Social é uma entidade que veio para ajudar. Alguns até usam esse termo, eu acho que fica um pouco distante, mas é uma auditoria de graça. Não é. Eu não vejo como uma auditoria. Digo, é um parceiro para auxiliar nos processos todos de aplicação dos recursos financeiros. Para isso que serve o Observatório Social. Muita gente entende que a gente tinha medo de dar informação para nós, porque achavam que nós queríamos pegar alguém, queríamos tirar alguém. Muito pelo contrário. Na posse, na primeira fala que eu fiz numa emissora de rádio, eu falei que eu gostaria que o Observatório Social passasse desapercebido. Porque se o Observatório Social fosse desapercebido, as coisas estavam corretas e as coisas estavam funcionando perfeitamente. Enquanto eu vou tomar uma água, Maurício, assume e conversa um pouco sobre o observatório, por favor. Tá. Parabéns aí, Paese, pela forma como tu explanaste. Eu acho que ficou bem claro a forma como nós trabalhamos e o que nós efetivamente precisamos, né? E assim, ó, o que eu gostaria de ressaltar é que, apesar de a gente estar bastante presente na mídia, né, nos últimos tempos, desde a Constituição, pela quantidade de ações que nós tomamos, eu acho que, para as pessoas que não conhecem o Observatório, é importante destacar quais são os objetivos macro do Observatório Social. Porque a visão que as pessoas têm é que o Observatório, o objetivo dele é fiscalizar o poder público, a prefeitura, e encontrar irregularidades, né, e denunciar. Na verdade, o objetivo do Observatório Social não é esse. E eu sempre refiro que o Observatório ele tem 4 eixos de trabalho muito importantes. O mais conhecido é o de monitoramento da aplicação dos recursos públicos, que é o que mais se conhece, ou seja, monitoramento das licitações, né, e que se chama de fiscalizar o poder público. Como o presidente comentou, não é uma fiscalização, é um monitoramento. Até porque, para poder fiscalizar, tem que ter poder de polícia, nós não temos poder de polícia. Então, por isso que se fala que o papel do observatório não é fiscalizar, é apenas observar. Além de monitorar
a aplicação dos recursos públicos, outro eixo muito importante do Observatório Social é a promoção da educação fiscal. O que é a educação fiscal? É mostrar para a sociedade a importância da boa aplicação dos recursos públicos. Isso é educação fiscal. É mostrar para a sociedade que todo dinheiro mal empregado é o dinheiro que sai do meu bolso, é o dinheiro que sai do seu bolso, é o dinheiro que sai de todos nós, do nosso imposto, que nós pagamos com muito suor, e é desse valor que nós estamos falando, que nós temos que ter consciência de que a má aplicação do recurso público, a malversação do dinheiro público, ela vem em prejuízo de todos nós, do meu bolso, do seu bolso, e se nós promovermos essa consciência de que o recurso público ele tem que ser bem empregado, talvez nós consigamos economizar ou fazer que o poder público economize, e muitas vezes podemos até chegar lá na possibilidade de termos os tributos reduzidos em função da boa aplicação que esse dinheiro tem gerado ou de uma melhor aplicação desse recurso. Então, a educação fiscal ela é muito importante, e por isso que eu acho que uma das principais ações que eu acho que o Observatório fez desde o seu início foi esse teatro para as crianças. Atingimos 600 crianças, e isso fez com que a gente começasse lá do chão, né, da base, da escola, que é onde a gente tem que promover a educação, conscientizar as crianças da boa aplicação do recurso público. Então, a educação fiscal é o segundo eixo que eu considero talvez um mais importante. O terceiro eixo é o da capacitação das pequenas e médias empresas para participar das compras públicas. E por que isso é tão importante? Porque nós, farroupilhenses, temos que fazer, pelo menos esse eu acho que é um dos principais trabalhos também do Observatório, fazer com que o município compre de quem é de Farroupilha. O município adquira produtos do farroupilhense, da indústria farroupilhense, do comércio farroupilhense. Agora, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer para que aumente as compras do poder público pelo município de Farroupilha, que fique aqui dentro o nosso dinheiro? É capacitando as pequenas e médias empresas. Pelo menos essas são o maior número de empresas, e essas que nós queremos atingir, permitindo que essas empresas faturem com um recurso que é do nosso município e que o município gaste os seus recursos, né, com empresas daqui, fazendo com que o dinheiro gire dentro do nosso município. E nós já realizamos, desde o início do Observatório, alguns cursos para capacitar as pequenas e médias empresas para que elas participem das licitações. E isso teve um auxílio da prefeitura, foi muito bom, o setor de compras nos auxiliou muito, tivemos um auxílio dos escritórios de contabilidade aqui do município, e nós temos que fazer mais, nós temos que trabalhar mais essa seara, porque eu acho que nós temos um potencial muito grande, como o presidente Paese comentou, poucos recursos são gastos com empresas aqui de Farroupilha. A maior parte dos recursos é gasto com empresas de fora, e nós temos que tentar mudar essa chave, né? Só que para isso precisamos de muito trabalho, participação da sociedade, interesse das pequenas e médias empresas, e é isso que nós temos que trabalhar. Só que para podermos trabalhar, nós precisamos de voluntários. E os voluntários são cada um de vocês aqui que está nos escutando, e também tem muita capacidade e muito a contribuir para o nosso observatório. Se você acha que por não ter curso superior você não pode participar,
É muito pelo contrário. Talvez as pessoas que não tenham curso superior, elas, com certeza, vão ter uma possibilidade maior de contribuir. Por exemplo, vou citar um exemplo, na entrega das merendas. Se nós tivéssemos como fiscalizar as entregas das merendas escolares, que é um dos casos, não digo que é aqui em Farroupilha, mas digamos que tivéssemos alguém para controlar a merenda escolar, certamente nós vamos ter uma economia em relação a isso. Né? E, em inúmeros municípios há fraudes em relação a isso. E aí nós temos que fazer esse trabalho, e esse trabalho ele pode ser feito por um aposentado, por uma dona de casa. Então não precisa ter conhecimento técnico para poder ser voluntário, para poder contribuir com o Observatório Social. E outro ponto, o quarto eixo, que também ele se reputa muito importante, é o da transparência. Então, a transparência, ela é um fator muito importante dentro do nosso trabalho, e desde o início nós temos batido nessa tecla junto ao município, para que aperfeiçoem, para que implemente mais mecanismos visando a transparência nas suas informações. Eu não digo que Farroupilha seja um município que não tenha transparência. Nós temos o portal da transparência, nós temos diversas informações que qualquer um de nós pode ter acesso, não há necessidade de ter curso técnico e conhecimento, basta ter a disponibilidade de acessar o portal da transparência na prefeitura, que lá nós temos a maioria das informações. É um pouco complexo, mas buscando auxílio, e nós podemos auxiliar, a pessoa consegue extrair grande parte das informações. Mas nada impede que esse processo de transparência ele seja aperfeiçoado. E nós já apontamos, né, Guilherme e Paese, diversos aspectos em que o município podia melhorar esse aperfeiçoamento, e o município, de certa forma, buscou atender as nossas reivindicações, e certamente vieram para contribuir, né? Então, até o Vinícius aqui, Pessim, que está acompanhando a nossa live, ele me passou o link aqui, né, do acesso que permite a busca de licitações, ou seja, nós temos diversos mecanismos para buscar as compras públicas do município, que podem ser acompanhados diariamente, né, separado por atividade, relacionado por produto, né, Vinícius? Por produto e serviços que estão sendo licitados. Então, isso permite que, com pouco conhecimento, e isso nós estamos aí para contribuir, com pouco conhecimento, as empresas de Farroupilha, elas podem ter acesso a licitações aqui do município e começar a fornecer para o próprio município. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades, não consegue vender, às vezes vende e não consegue receber. Como o Paese falou, o município paga em 7 dias, o município tem realizado pagamentos aí dentro de prazos muito exíguos, e certamente é algo que não tem risco nenhum. Então, nós aqui, farroupilhenses, temos que aproveitar essa oportunidade. Então, se você, por exemplo, tem uma confecção, muitas vezes há licitações para compra de insumos da área de confecções. Você que trabalha no setor de alimentos, existem muitas licitações que você pode ter acesso e vender o seu produto para o município de Farroupilha. Então, o observatório, ele está aí para contribuir, o observatório está aí para auxiliar, e principalmente nós, farroupilhenses, se nós conseguirmos utilizar o observatório como ferramenta para que esse dinheiro fique aqui, certamente nós vamos estar realizando um dos grandes objetivos do observatório, né?
Então, como mensagem final da minha parte, o que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês? Eu gostaria, se você ainda não é voluntário do Observatório, se você conhece alguém que ainda não é voluntário do Observatório, que tenha um pouquinho de disponibilidade de tempo para nos auxiliar, que seja 2 horas por semana, que seja 1 hora por semana, isso é muito importante para nós, porque aí nós vamos poder dividir essas tarefas em que muitas vezes a gente não consegue fazer porque estamos em poucas mãos, né? E vamos tentar conseguir fazer e implementar trabalhos muito melhores. E eu não digo não só o trabalho de monitorar as contas públicas, nós temos muito espaço aí para trabalhar a educação fiscal, fazer feiras para mostrar para as pessoas quanto custa cada produto, né? Isso é um papel, é um trabalho que pode ser feito na educação fiscal. Isso aí a gente não conseguiu desenvolver ainda porque faltam mãos, né? Mas em outros observatórios, por exemplo, foram feitas feiras com determinados produtos, destacando o que tem de tributo dentro daquele produto. Isso faz com que desperte nas pessoas a alta carga tributária que tem sobre os produtos que nós compramos e faz com que nós tenhamos uma consciência maior de quanto nós pagamos de tributo. E se nós pagamos muito de tributos, esse tributo sai do nosso bolso, e se o município não emprega bem o recurso público, nós temos que ter consciência, e aí vem o papel da educação fiscal, consciência de que se esse dinheiro não for bem aplicado, isso aí não é problema dos outros, isso aí é problema nosso. E nós temos que trabalhar conjuntamente para minimizar o desperdício do recurso público e fazer com que nós tenhamos cada vez mais recursos, que o dinheiro seja cada vez mais bem empregado, para que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor. Então, eu diria que Farroupilha tem sido um exemplo em nível nacional, com o Observatório Social, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, pessoal, aqui em Farroupilha, é um trabalho que tem sido elogiado em nível nacional. O ex-presidente do Observatório, o Ney Ribas, ele várias vezes elogiou o trabalho que nós fizemos, que nós temos feito, e tem destacado a importância do Observatório para Farroupilha. Outras cidades aqui do Rio Grande do Sul têm dificuldade de conseguir não só mantenedores, mas pessoas que participem como voluntários, e nós temos um grande número de voluntários, e temos uma capacidade de captar voluntários para trabalho muito grande, porque Farroupilha é uma cidade em que as pessoas abraçam a ideia do trabalho comunitário, e esse, na verdade, não deixa de ser um trabalho comunitário. Então, fica aqui a nossa mensagem, o nosso convite para que você convide 2, 3. Vamos estabelecer aqui um desafio. Se cada um de vocês aqui presente, né, convidar 2, 3 pessoas para participar do observatório, isso já vai ser um grande ganho para nós, um ganho para a cidade, né? E certamente todos nós vamos ter a ganhar. Então, essa é a mensagem final aí que eu deixo, e agora eu acho que o Guilherme vai passar um vídeo que a gente sempre reproduz nas nossas manifestações, aí, nas prestações de contas, sempre que a gente tem a oportunidade, que representa a importância de que cada um, se fizer um pouquinho, a soma de tudo isso venha contribuir significativamente para um todo maior. Só para deixar um pouquinho antes de passar o filme, lembrar que no canto direito, tiraram a tela para mim aqui agora, né? Pessoas que querem se comunicar com o Observatório Social, elas podem entrar direto. Voltou a tela. Pelo WhatsApp
999-136435, tá? Onde pode fazer, por exemplo, eu vi que veio uma pergunta pedindo se tiver, onde poderia fazer uma denúncia por esse número, ou pessoalmente, né, com o Guilherme, comigo, com o Maurício, lá na UX, fica mais difícil, né? Mas se fizer pelo WhatsApp, a gente vai ver o que, se tem fundamento ou se é possível isso. A gente tem para dúvidas, se alguém quiser perguntas, a gente está aberto para isso. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook. Somos abertos, procuramos ser transparentes. A gente busca que os recursos que nós pagamos, que os gestores públicos muitas vezes falam e agem como se fosse deles. Vamos deixar bem claro, eles são meros administradores dos nossos recursos. Nós é que temos que dizer o que nós queremos, como nós queremos e o porquê nós queremos. Chega deles achar que aquilo que eles têm lá é deles. Isso eles vão poder fazer na empresa deles, nos negócios deles, com a família deles. Lá eles são nossos representantes, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura. Eles estão trabalhando para nós. E os servidores têm que aprender que, se eles estão recebendo lá, é porque nós pagamos. E eles têm que tratar e receber bem nós. Nós é qualquer cidadão. Qualquer pessoa que for dentro de uma repartição pública tem que ser atendida com muito respeito. Porque qualquer lugar que tu chega lá, que tem um cartazinho que diga desacato é crime, é porque alguma coisa não está funcionando. Porque senão não precisa o cartaz. Então as pessoas têm que se conscientizar de que quem está dentro do poder público, quem é gestor público, está gerindo os nossos recursos. E é isso que a gente fiscaliza. É isso que a gente quer que seja melhor empregado e que se reverta para nós e não para algum só, como acontece muitas vezes. Eu acho que de minha parte era isso. Obrigado. Calma, fica por aí, Carlinhos, não te apressa. Fica por aí. Vamos agora para a segunda etapa. Doutor Maurício Bianchi também continue com a gente. Tem alguns registros que eu gostaria de fazer aqui pela plataforma do Zoom, também no Facebook da Six Farroupilha, embora o Carlinhos já tenha falado alguma coisa, mas dá para a gente pontuar novamente. O Vinícius Pessim, parabéns pela dedicação e resultado de seus trabalhos no Observatório. Carlos Paese, Dr. Maurício Bianchi, Guilherme e toda a equipe de voluntários. A Aline Maioli, ótima colocação, Paese. Ela fez essa ponderação ao longo da explanação do Carlos Paese. A Marlise do Simbamp, quero me colocar à disposição como voluntária, se entenderem que possa contribuir. Depois o doutor Maurício já respondeu também a Marlise, dizendo que ela pode contribuir, ela será muito bem-vinda. Só quero aproveitar esse lance da Marlise do Simbamp. Quem quiser colaborar, presidente e vice-presidente, basta ter vontade e não ter filiação com nenhum partido político, já é o suficiente? É isso. Voluntário é voluntário. É a pessoa que se predisponha a fazer uma boa ação, certo? Eu não posso deixar de citar o José Henrique Maganin, que é um outro diretor nosso, que a gente fala, a gente conversa. Não posso deixar de citar o Flori Pessim, que é outro diretor. Não posso deixar de citar quem já passou junto na diretoria, que foi a Regina Ducati. O nosso sempre lembrado Paulo Schneider. Paulo Azelar Schneider. Que Deus... Paulo Adelar, exatamente, vamos deixar bem claro. Paulo Azelar Schneider. Então a gente teve pessoas que... Paulo Azelar Schneider. Muitos voluntários, a gente tem pessoas que, por exemplo, que não aparecem e são muito atuantes. Por quê? Porque nos trazem informações, nos trazem subsídios. Então, qualquer pessoa de qualquer segmento, seja ela do RH, seja ela lá da produção, da contabilidade, muitas vezes a pessoa, eu vou precisar saber um consumo de combustível, um tratorista vai poder me dizer isso, um caminhoneiro vai poder me passar essa informação. Então, essas pessoas são importantes para o observatório.
Eles vão trazer subsídios para a gente e vão auxiliar nós a controlar melhores os gastos dos recursos nossos. Nem vou dizer públicos, eu vou dizer nossos já. Claro, com certeza. Depois a Aline Maioli também participou, colocou um recado, uma indagação: qual o canal de comunicação caso houver conhecimento de uma possível irregularidade? O próprio Guilherme já fez também a ponderação, colocando os contatos disponíveis. Enfim, viu alguma coisa de irregular, ou liga ou fala diretamente com o Carlos Alberto Paese, com o doutor Maurício Bianchi, a chamada linha de frente do nosso Observatório Social. Eu quero registrar também as participações que estão ocorrendo pelo Facebook da Six Farroupilha. A Maria Cleni Lopes Nol, parabéns, ótimo tema. A dona Maria Tereza Bianchi nos deseja boa noite, retribuo boa noite. O Rafael Chieli: prefeituras municipais podem adquirir produtos através de importação? Presidente ou vice-presidente? Olha, se não estiver no mercado nacional, pode. Se eu preciso de um medicamento, e esse medicamento não tem dentro do mercado nacional, o próprio poder público, o próprio Ministério Público, vai obrigar o Estado, o município ou a União a fornecer isso. Quer dizer, então eu não posso dizer que não pode. Depende, cada situação é uma coisa diferente. Certo. O Daigor Bono Pedrolo também participa. Excelente live. Muito importante esse trabalho conjunto da comunidade com a administração pública. Parabéns, Paese e Dr. Maurício. O Charles da Rocha Paese: parabéns, Carlinhos, Maurício e todos os voluntários pelo excelente trabalho. A Cleni Lopes também volta agora e parabeniza a todos pelo trabalho. A Rita Rosa Bareta: parabéns pela dedicação e empenho. Um trabalho de orgulho à nossa cidade. São as participações do pessoal também, então, no Facebook da Six Farroupilha, onde esta live também está sendo transmitida. E aqui pelo chat, mais nenhuma participação. Enfim, os contatos, quem tem alguma dúvida, é bom anotar esse número, registrar, adicioná-lo. O WhatsApp é 99913-6435. 99913-6435. Também tem a Júlia Gubert, que coloca o recado agora: incrível o trabalho que vocês realizam. Também gostaria de me voluntariar para colaborar quando possível. Bom, doutor Maurício e presidente Carlos Alberto Paese, já temos 2 pessoas voluntárias com esta live. A Marlise do Simbamp e também a Júlia Gubert. Já ganhamos a noite. Ganhamos ou não ganhamos, doutor Maurício? Como diz o ditado, saímos no lucro, né? Com muito certeza. bom, muito bom. Olha, se ganha. A gente tem, cada vez que a gente faz alguma apresentação, uma prestação de contas, ou que a gente fala para algum grupo que convida a gente para prestar esclarecimentos, a gente sempre ganha voluntários. Exatamente por quê? Porque aí a gente mostra o que é e a gente mostra o que a gente faz. Vamos agora iniciar a rodada de despedida também. Já passo a palavra ao doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB Farroupilha. Pô, o doutor Maurício está em todas também. É como aquele refrigerante, tem gás para tudo, né? Doutor Maurício, obrigado pela oportunidade e parabéns pela sua dedicação à comunidade. Parabéns. Obrigado, Leandro. Obrigado pela condução aí da live aí, tu tens aí tido uma participação muito importante aí nesse processo de divulgação de informações. Quero também agradecer ao Núcleo de RH pelo convite, na pessoa da Marilisa. Nós temos aqui a Marlise também, que faz parte, a Aline, né, que eu vi aí também. Quero também cumprimentar o Vinícius e o vice-presidente e dizer, né, presidente Paese, que foi uma oportunidade muito importante para nós podermos falar um pouco sobre essa atividade, que muitas pessoas perguntam: o que é o Observatório Social? O que faz o Observatório Social? Então, esse espaço ele é muito importante para a gente poder divulgar o trabalho
E vejam que hoje nós conseguimos trazer mais 3 pessoas para participar, né? E que talvez, se elas soubessem efetivamente o que o observatório faz antes, elas teriam vindo antes. Então, eu digo que nós temos que continuar batendo na tecla, continuar passando a mensagem do papel do Observatório Social, para que mais pessoas, cada vez mais pessoas se engajem nessa missão, que eu diria que o trabalho do Observatório é uma missão, e que possamos aí, dentro das nossas limitações, contribuirmos aí com a sociedade cada vez mais. Então, fica aqui o meu muito obrigado pelo convite, e que em breve possamos fazer uma outra rodada de divulgação do trabalho do Observatório. Com certeza. Obrigado, doutor Maurício. Depois de um longo dia de trabalho, agora és merecido também para o descanso e o convívio com a família. Presidente Carlos Alberto Paese, também muito obrigado. Enfim, batalhador. O Paese não mede esforços, está sempre envolvido, buscando o melhor para a nossa comunidade. Por mais Carlos Alberto Paese, assim na nossa comunidade. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço as palavras, quero agradecer a SIX, agradecer o RH. A SIX é parceira, o Observatório nasceu dentro da SIX, né? A Marilise, ela faz parte do Observatório. Porque já nas primeiras seleções que a gente começou a fazer para executivos da SIX, ela estava presente e ela participou de todo aquele processo. A gente sabe que existe alguma coisa do observatório dentro da Marilise. Acho que todos nós devemos ter um pouquinho de observatório dentro. E se as pessoas abraçarem a ideia do observatório, por menos que elas pegarem, tudo isso vai se juntar e vai fazer aquela imagem do farol. Estavam com um problema, vinha uma tempestade, tinha um navio, mas se a comunidade se unir e buscar todo mundo do mesmo lado, nós vamos chegar naquele objetivo, que é o bem comum, o bem para todos. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para questionamentos, estamos abertos, aceitamos críticas. A gente sabe que a gente não é o perfeito, mas a gente procura dar o melhor para todos. E contamos, e se tiverem críticas, por favor, tragam, porque pela crítica a gente cresce, pela crítica a gente vai conseguir melhorar e buscar realizar ações de melhor cunho. Obrigado. Com certeza, muito obrigado, presidente Carlos Alberto Paese, do Observatório Social de Farroupilha. Mais uma vez, obrigado também ao doutor Maurício Bianchi, vice-presidente do nosso Observatório Social de Farroupilha. E oxalá, esse é o nosso desejo, que esta live, que esta edição do Online com a SIX possa sensibilizar e também atrair mais pessoas para esse grupo, para esse time do Observatório Social de Farroupilha. Não é para uma pessoa, é para a nossa cidade. Quem não quer uma cidade boa, uma cidade referência, uma cidade em desenvolvimento, em crescimento? Então, é isso que nós precisamos. Venha para o Observatório Social, dedique o tempo que você tiver à sua disposição, busque contato com a equipe do Observatório, com certeza a sua ajuda ela vai fazer a diferença. Anotem o telefone, aí esse é sempre bom ter anotado na agenda telefônica no celular, enfim, nos seus contatos, 999 13 64 35. Repito, 999 13 64 35. Vocês podem se colocar à disposição, se integrar à equipe de voluntários do Observatório, colocar denúncias também, possíveis denúncias, irregularidades, situações que daqui a pouco vocês possam ter alguma dúvida. Mas o importante é a sensibilização. Vamos nos dar as mãos por Farroupilha, e com o Observatório Social, com certeza, construiremos uma Farroupilha muito melhor. Estamos chegando ao final da edição estamos chegando ao final desta edição do Online com a SIX.
que teve o patrocínio, os nossos patrocinadores estão aqui, ó. Aqui os nossos patrocinadores, o Sicredi, gente que coopera, cresce, a Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, DiCapri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e a Pliper Sistemas de Gestão. Obrigado em nome do presidente José Carlos Trujillo, a toda a equipe da Six que operacionaliza esta edição do online, a Carla Macalossi, a Nicole, o pessoal aqui da TV Serra, obrigado mais uma vez aos nossos painelistas que abdicaram de 1h30 do seu descanso para esta edição do online, o Carlos Alberto Paese e também o Dr. Maurício Bianchi. Ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau!